Vamos lá? Pergunta ao Valmir se eu posso começar. Bom, eu tenho o microfone aqui. Valmir, vamos começar, tá bom? Acho que está, né? Irmãos, pela graça do Senhor, estamos juntos de novo para estudar a palavra do Senhor. Nós vamos fazer essa pergunta: doutrina ou vida? Qual das duas coisas você escolhe? Será que essa é a pergunta certa? Será que, na verdade, eu tenho que escolher entre uma ou outra? Há um conceito geral de que pessoa que sabe muito, muito doutrinada, acaba não vivendo. De fato, às vezes a gente encontra pessoas que têm uma fé cristã muito teórica e pouco prática. Por outro lado, uma vida não doutrinada, ela acaba tendo distorções. E nós vamos pensar um pouco sobre a junção desses dois elementos, essas duas importantes partes do nosso relacionamento com Deus. Tanto o nosso conhecimento quanto a nossa prática. E vamos ver a importância de doutrinar a vida. Nossa vida tem que ser bem doutrinada. Então, esse vai ser o tema dos nossos encontros aí, acho que 1 ou 2 encontros que a gente vai ter. Abra aí em 2 Timóteo 3, versos 14 a 17. Aqueles que acompanham pela internet ou estarão vendo o vídeo posteriormente, né? Sejam bem-vindos, vamos refletir juntos sobre este assunto importante para a nossa vida com Deus, para um relacionamento equilibrado. O objetivo é considerar como a doutrina e a vida se completam para construir um relacionamento harmônico com Deus, baseado na vontade revelada, Escritura, aplicada ao dia a dia do crente. Não é a Bíblia aplicada ao culto, ou a Bíblia aplicada ao conhecimento bíblico, mas a Bíblia aplicada ao dia a dia do crente. Então essa é a proposta do nosso estudo. O texto diz assim, verso 14, Paulo falando para Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a entender o propósito de teres nos revelado a doutrina bíblica, teres dado a nós a Escritura Sagrada. Ajuda-nos a compreender este propósito e a doutrinar a nossa própria vida, para que sejamos habilitados perfeitamente para trabalhar para o Senhor, para viver para a glória do Senhor, para toda boa obra. Obrigado por este encontro com os irmãos. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez abrirmos a Escritura para estudar. Dá-nos graça na Tua presença, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus em pé? Vamos se colocar em pé? Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança
ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso. Mais uma vez o refrão. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, sempre a gente ouve esse comentário, é comum a gente ouvir essa crítica de que às vezes se estuda demais e se faz de menos. Que às vezes a igreja cristã e nós presbiterianos também somos muito criticados, porque fala-se que somos uma igreja com muito conhecimento e pouca prática. Não acho que essa seja uma acusação perfeita, completa, mas também não acho que seja imerecida. Às vezes é verdade. E por que é verdade? Talvez não estejamos entendendo o propósito real do conhecimento ou da doutrina. Mas precisamos lembrar que a necessidade da doutrina é justamente para uma prática mais verdadeira e reta, mais coerente com a palavra. Eu trabalhei em obra há muito tempo, vocês sabem, trabalhamos com construção de prédio, de casa. E eu conheci muitos profissionais, muitos mestres de obras, muitos carpinteiros, eletricistas, todo tipo de trabalhador da construção civil. Só que uma construção de um prédio não pode ser feita sem uma planta. Mesmo que o engenheiro saiba, ele mais ou menos já sabe quanto vai de ferragem, quanto de concreto, que é o FCK, né, do concreto, ele sabe tudo isso. Ele já tem experiência, olha, essa laje eu sei que vai ser uma laje de tanto. Às vezes os pedreiros, vocês que contratam pedreiros para casa, eles têm toda a experiência, vai ser disso, daquilo. Mas sem um projeto, uma construção pode dar muito errado.
sem obedecer a um projeto, você pode construir muito mal. Então veja, ainda que exista a experiência dos profissionais, ele precisa de um mapa. Ele precisa de um instrutor para dizer o que fazer. E muitas vezes os projetos nos surpreendem. É um senso comum achar que quanto mais volumosa a viga, ela seja melhor. Por exemplo, a viga de um prédio. Quanto mais volumosa, melhor. Então o senso comum diz, vamos fazer um baita vigão que aí vai ficar tudo certo. E nem sempre. Dependendo do caso. Não, depende disso, mas às vezes não é a altura da viga que vai proporcionar o que você precisa. Às vezes aquela viga pode ser bem menor e ela vai ser mais útil para você porque a sobrecarga do próprio peso da viga é menor. Se o vão que você tem que vencer não é tão grande, você não precisa de uma grande seção. Então assim, a gente precisa de uma planta para fazer uma boa obra. Eu quero transplantar isso para a vida cristã, que às vezes a gente acha que intui o que é o certo da vida cristã. Quase todo mundo tem uma opinião generalizada sobre o que é Deus, quem é Deus, sobre o que fazer para Deus. Saia lá na rua e faça uma pergunta. Você vai ouvir alguém dizendo assim, Deus não quer que eu roube, Deus não quer que eu minta. Você pode... eu estava lendo agora, esse título, Doutrina ou Vida, na verdade é Doutrina e Vida, é de um livro do Sproul. E ele coloca um exemplo interessante, diz que os artistas pornôs lá nos Estados Unidos, eles vão na televisão, aqui no Brasil também, eles vão dar entrevistas. E eles falam assim com um ar todo sério, né? Eles fazem filme pornô. E eles falam com um ar todo sério, dizem assim, olha, nós não trabalhamos com aquele pornô baixo, que usa de violência, o nosso é artístico. Na verdade, ele está gerando uma espécie de filosofia do bem, dizendo que, olha, o que nós fazemos não é mal. Ele está dizendo que porque ele não faz algo mais ruim ou mais danoso, que o que ele faz é aceitável. É uma maneira, digamos, é uma maneira de dizer o que é certo, a partir de um conhecimento próprio. É como construir uma casa sem a planta. O pedreiro chega para você e fala, doutor, né? Veja bem, né? Como diz a propaganda. Doutor, veja bem, aqui é melhor fazer isso. A gente tira depois na massa. É sempre assim, né? Depois a gente resolve isso na massa, é melhor. Às vezes um conhecimento, isso está lá na raiz do problema original. Quando o homem resolveu dizer para si mesmo o que é o bem e o que é o mal. No primeiro pecado, a proposta foi, sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês vão abandonar o projeto feito por Deus e vão fazer um projeto pessoal. Então a vida humana, o homem sem Deus, ele construiu um projeto um homem sem Deus, construiu um projeto de vida, que eu vou chamar um projeto de vida desvirtuado. Distante de Deus. E o objetivo de Deus ao nos doutrinar, quando Deus nos dá doutrina, é a correção deste erro. Então Deus não nos doutrina apenas para nos dar informações bíblicas a respeito dele. O objetivo da palavra não é só nos falar e dar conhecimento de Deus. Deus, por meio deste conhecimento que vai atuar na nossa mente, na nossa mudança de mente, Deus vai reestruturar a nossa vida.
A doutrina tem um papel reestruturante da vida. A doutrina vai servir para corrigir os seus desvios e evitar que você construa algo desvirtuado. Você pode ser um crente, e se você é um crente que não tem muito interesse numa doutrina bíblica, pode ser que em algumas coisas de crente você faça coisas erradas e nem saiba. Como o crente que nós conhecemos, que não é aquele que você vai pensar a hora que eu falar, é outro. Um crente que nós conhecemos, que eu não vou dizer o nome do santo, que acha que Deus vai abençoar o bilhete da loteria dele. Que ele faz a fezinha dele, ele ora e pede, Deus abençoa. Porque tudo não vem de Deus, olha só a doutrina que ele está criando. Tudo vem de Deus, se eu ganhar na loteria, vem de Deus, então eu peço para Deus abençoar. Então veja, se você não tem uma boa doutrina, uma doutrina mais completa, você pode, de boa vontade, fazer coisas desvirtuadas. A doutrina ela vai nos ajudar a entender o projeto de Deus. Então a Bíblia é como um mapa, é como a planta do edifício. A Bíblia diz onde é que vai cada barra de ferro, onde é que vai passar a tubulação, qual o tamanho, e a Bíblia diz de que jeito tem que ser a sua vida. Sobre a bilhete de loteria, minha irmã Carmen, sempre que eu estava com ela, sempre no hospital, ela fazia, como é que ele chama? Fezinha. Fezinha. Fazendo uma fezinha. Olha só, até a linguagem, vou fazer uma fezinha. Fezinha. Aí ela falava, ô Di, eu falei, brigava com ela, né, assim, ô Di, eu jogo só, o máximo que eu jogo é 5. E se eu ganhar, o primeiro dinheiro que eu vou ajudar a minha igreja. Entendeu? Ela fazia isso. Então o que é isso? Isso é reflexo do quê? É reflexo de uma fraqueza doutrinária. E nós temos muito disso, irmãos. Agora, aquele que diz assim, mas se tem muita doutrina, Salomão já dizia, né? Que o muito, como é que Salomão falava? O muito estudar, enfado, não, mas tem um jeito que ele falava, fugiu agora. Que muito conhecimento era... as muitas letras se fazem delirar. Mas Salomão dizia assim, há muito enfado no conhecimento. Né? Mas a reta doutrina, a boa doutrina bíblica, ela vai coordenar a sua vida, é como um projeto. Não é disso que Salomão está falando. Salomão está falando de um conhecimento que não está produzindo vida. E alguém que faz do conhecimento um fim em si mesmo. É uma coisa, né? A Bíblia a gente costuma dizer que é um manual, né? Sim, manual costuma do dizer. cristão. E é. Né? E assim, às vezes você pega um aparelho novo, você compra um aparelho tudo, e você acha que você já conhece, já entende tudo, e você não quer ler manual porque é dose, você pegar um manual vitelão lá e ficar lendo tudo direitinho. Às vezes não precisa ser vitelão, não. Às vezes aqueles manualzinho de nada a gente não lê. Você não quer. Você quer pegar e ligar, já tudo, eu sei tudo e tal, né? E aí você pode queimar, ou mesmo que você não queime, às vezes você não tira todo o proveito daquele aparelho. O meu foi roubado agora do tacógrafo lá. Esse tacógrafo que eu tinha é um digital moderno, aí ele tem 1 milhão de recursos lá que eu nunca sabia usar, não sabia nem ver. Relatóriozinho lá, quando a polícia pede para você imprimir aquele relatóriozinho. Ele tem um relatório diário, ele tem um relatório que você pode tirar semanal, ele tem por 6 meses. Você tinha tudo isso lá e não sabia usar. Eu tinha um manual daquele tamanho lá, para eu falar, mas eu vou ficar lendo isso aqui para entender isso tudo aí, pelo amor de Deus. E aí você não usa. E aí, Eldo, você está me lembrando de dizer uma coisa. E aí nós somos prejudicados também pela nossa cultura. A cultura do nosso povo, né? A formação do nosso povo é uma formação de improviso. Infelizmente, eu tenho que ser transparente, a gente trabalha muito com o improviso. E assim,
E a gente acredita porque a gente acredita muito na criatividade do brasileiro, a gente tenta descobrir as coisas. Eu acho que muitas vezes a gente acerta, eu vou até comentar isso, que muitas vezes a gente acerta, mas isso é por acaso. Né? Nós precisamos, no caso da vida cristã, entender que é nosso dever conhecer mais. Abra aí em João capítulo 4, vamos ver o que Jesus já dizia sobre isso. Ele falando sobre os samaritanos, alguém lê para a gente aí? Quem está com o microfone? Vamos fazer um revezamento. Está com você aí, né, Nath? É João 4, leia o 22 e o 23. Depois o próximo já vai lendo, já vai abrindo aí, primeiro livro dos Reis 12. Não, depois não abra em livro dos Reis, não. Eu vou abrir em livro dos Reis, eu vou só citar o livro dos Reis. Você vai ler o 4:20, tá bom? De João. João 4:20. Primeiro agora o 22 e 23. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus aqui está falando sobre os samaritanos, e está dizendo que os samaritanos adoravam a Deus. Mas está dizendo que os samaritanos adoravam a Deus, mas não conheciam a Deus. Então eles tinham um tipo de adoração mais intuitiva. Jesus, na verdade, está se reportando a uma história que eu anoto aqui no livro, se você quiser anotar, não vamos ler. No primeiro livro dos Reis, capítulo 12, do 25 ao 33, eu separo lá o momento em que os samaritanos existem, começam a existir. Foi quando houve a divisão das tribos de Israel. As tribos do norte seguiram o general Jeroboão. E Jeroboão fez o seguinte: olha, nós dividimos, não estamos mais debaixo do rei Roboão, filho de Salomão. Só que tem um problema. A nossa religião é templária. Nós temos que ir no templo lá em Jerusalém. Então, todo ano, o meu povo, samaritanos, depois vão ser chamados samaritanos, as tribos do norte, eles têm que ir até a tribo do sul oferecer sacrifício. Com o tempo, o que eles vão fazer? Vão querer voltar. Roboão vai convencê-los de que tem que voltar. O que ele resolveu então? Construir os seus próprios templos, ordenar os seus próprios sacerdotes, e o texto vai dizer que aqueles lugares se tornaram lugares de idolatria. Eles ergueram dentro dos templos uma religião que buscava Deus a partir de Baal. Depois você lê. Lê o verso 20. É sobre isso que ele está falando, sobre os lugares de adoração. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? A própria mulher samaritana falou assim, nós adoramos nesse monte. Possivelmente ela estava se referindo ao Monte Gerizim. Mas o outro povo, né, os judeus, diz que você tem que adorar em Jerusalém. Quem é que está certo? Aí Jesus fala, nós adoramos o que conhecemos e vocês adoram o que não conhecem. E talvez até essa própria expressão, adoradores em espírito e em verdade, tem a ver com a ideia de alguém que faça isso com muita prática e sentimento, mas também que faça isso com conhecimento. Meus irmãos, a nossa fé, ela não foi revelada na Bíblia à toa. Deus não se propôs a escrever e mandar seus profetas, ou o próprio Moisés, escrever a lei de Deus à toa. Porque há uma tendência nossa para separar de Deus, né, ou deixar Deus de lado, para a gente definir o que é bom e o que é ruim. Por isso que nós precisamos da Escritura, porque quando a gente vai definir o que é bom e o que é ruim, sabe o que a Bíblia diz sobre nós? Não há quem faça o bem. Então, a doutrina, a revelação, a Bíblia como doutrina, ela é uma correção
desse desvirtuamento da vida sem Deus. Não confie simplesmente nas suas propostas doutrinárias. Vá à Bíblia. Nós necessitamos de doutrina. Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje com vocês é que nós necessitamos não de qualquer doutrina. Porque qualquer doutrina não serve para nós. Não é uma escolha de uma teoria. Nós precisamos de uma doutrina que seja a nossa doutrina. Nós necessitamos de uma doutrina que seja, primeiramente, bíblica. Nós não podemos sair crendo em qualquer coisa. Os crentes do Novo Testamento, daquela cidade, esqueci o nome, gente, estou com a mente muito cansada, viu? Está vendo? Os crentes bereanos da cidade de Bereia, Paulo falou, sabe o que eles fizeram? Sentaram, foram abrir a Escritura para ver se era de fato assim. Nós precisamos de uma doutrina bíblica, porque uma doutrina bíblica não nasce no coração dos homens, nasce no coração de Deus. Abra aí a sua Bíblia na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, próximo aí, lê aí a palavra no verso 19 até o verso 21. Acho que tem que ligar, tem que estar verdinho aí o botãozinho. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, a doutrina, ela não é uma coisa particular, uma interpretação particular. Ela tem que nascer da Escritura para se configurar como uma doutrina revelada por Deus. Olha, não adianta você ter uma doutrina, ter bons argumentos e saber defendê-la. Porque às vezes a gente encontra alguém aí na rua que tem uma doutrina, tem bons argumentos e sabe defendê-la magistralmente. Ela tem que ser bíblica. Ela tem que estar fundamentada na Escritura. Ela tem que nascer da Escritura. Ela não tem que se utilizar da Escritura como ponto de referência, não. Ela tem que nascer da Escritura. Nós temos muita gente defendendo doutrinas aí, gente. Por exemplo, a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório, ela é defendida, mas ela nem sequer é citada na Escritura. E ela é defendida como uma coisa muito racional. Ó, Deus não pode ser tão mal que uma pessoa que não o conhece vai direto para o inferno. Tem que ter uma chance. É igual o Vale dos Suicidas da doutrina Kardec. O Vale dos Suicidas. O motivo pelo qual a criança nasce com síndrome de Down na doutrina kardecista é porque ele foi um suicida na vida anterior. É mesmo? Não sabia disso. Olha só. Então você cria doutrinas e torna essas doutrinas razoáveis. Então ter uma doutrina, ter bons argumentos e saber defendê-la não é tudo. Precisa ter uma doutrina bíblica. Nós, se queremos ter uma vida ajustada com Deus, precisamos doutrinar a nossa mente a partir do ensino bíblico. Sabe, o que estava acontecendo com os falsos profetas lá no Novo Testamento? Estava abandonando a doutrina bíblica. É o que Paulo vai chamar lá na carta aos Gálatas de outro evangelho. Abra lá a carta aos Gálatas. Passa o microfone lá para trás, por favor. Carta aos Gálatas. No capítulo de número 1, o verso de número 6 e 7. Capítulo 1. 6 e 7.
a inconstância dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Sabe qual que é a palavra aí para outro? Ele fala assim, outro evangelho, sabe qual que é a palavra aí? Héteros. Do grego, héteros. De onde vem a palavra heterodoxia, que é o contrário de ortodoxia. A heterodoxia, aqui em linhas gerais, é um ensino diferente, um outro ensino. Então, o evangelho que eles estavam aprendendo era um outro evangelho. Ainda, irmão, lê aí o verso de número 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Seja anátema, maldito. Então veja, eles estavam pregando um evangelho que acrescentava ao evangelho outras coisas. Em resumo, nós já estudamos aqui esse problema da carta aos Gálatas. Em resumo, eles estavam dizendo o seguinte, o que os Gálatas deveriam fazer? Os Gálatas deveriam voltar ao que Paulo chama de rudimentos da lei. Ou seja, eles estavam voltando a guardar dias, ou voltando a exigir a circuncisão e as dietas judaicas, da lei mosaica. E Paulo está dizendo assim, não tem sentido isso. Vocês creram em Cristo, Cristo aboliu todas estas coisas, e vocês estão querendo se auto-justificar a partir da lei. Paulo vai chamar esse desejo de autojustiça, ele vai chamar de confiança na carne. Por isso que ele vai chamar de obras da carne. E o resultado das obras da carne é o quê? Egoísmo, egocentrismo, pecados em geral. Aí vem as brigas, as porfias, você vai ver que é sempre a autodefesa. Aí ele fala em Gálatas 5. Gálatas 5, pode ler. Os frutos da carne. Sim, mas antes, você vai ler, já que você quer ler Gálatas 5, lê do 1 ao 4. Gálatas 5, do 1 ao 4. Do 1 ao 4. Sede, pois, imitadores de Deus. Não, eu estou em... Não, aí você está em outro... Eu virei errado aqui. É Gálatas 5. Perdão. 1 a 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Olha lá. Cristo te libertou. Por que vocês estão se submetendo ao jugo da escravidão? Continua. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Até aí. Então você vai ver, vocês se desligaram de Cristo e vocês abandonaram a obra da graça. Agora vocês querem viver por suas próprias obras, voltar aos rudimentos da lei. Irmãos, se nós não temos uma doutrina bíblica bem estabelecida, é a nossa tendência a criar rituais para autojustificação. É uma tendência natural. Pode ser até igreja cristã, que se desvia do verdadeiro ensino bíblico, cria pequenos rituais. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esses pequenos rituais começam a se tornar mais importantes que a própria doutrina bíblica. Aí você vai encontrar segmentos de fé em que, por exemplo, é mais importante a guarda de um determinado dia que qualquer outro procedimento de fé. Ou que é mais importante a guarda de um determinado costume que qualquer outro resultado da lei, que o amor ao irmão. Que eu posso bater, eu posso xingar, eu posso brigar, mas se eu estiver fazendo aquele ritual, está tudo certo.
desculpa falar tão claramente, catolicismo romano. Se você se batizar, porque na teologia deles o batismo salva, tá bom, o restante não importa, o importante é que você é batizado. E aí então os judeus daquela época erraram nesse sentido porque não entenderam a lei. Então nós precisamos, não de qualquer doutrina, nós precisamos de uma doutrina bíblica. A nossa fé tem que ter raízes na própria Escritura. É importante que você construa a sua fé não a partir do achômetro. Tem muito achômetro também, né? Por isso, crescer na fé, conhecimento é sempre bem-vindo. Às vezes as pessoas, muitas vezes, as pessoas, elas pensam o seguinte: não, isso aqui não é tão importante não, deixa isso para lá. Importante na igreja é a minha vida. Eu nem sei se eu entendo direito esse negócio aí, mas olha, eu estou aqui para cantar para Deus. Ah, eu vou dar uma cesta básica assim que eu sair da igreja. E nós entendemos que, às vezes, mesmo a pessoa que não tem uma boa doutrina, às vezes acerta, mas esse acerto é acidental. Eu vou deixar isso para falar, acho que não vai dar tempo hoje, mas mais para frente eu vou falar sobre isso. Imagina você, que você... a quanto você anda na sua moto lá? Quantos por hora? A média de velocidade na cidade? 60. Você anda assim, 60? De vez em quando. Mas digamos que eu tivesse agora... Ali, ó, já passa para o lado de lá. Digamos que eu tivesse uma moto. Eu sei que você, como é profissional disso, tende a gostar de andar mais rápido. Mas digamos que eu ande, eu gosto do vento, e eu gosto de andar a 60. Eu gosto de andar a 60 porque eu consigo ver a paisagem, consigo sentir a brisa, não corro tanto risco, Aí eu passo ali na radial, ali posso passar 60, mas eu não estou andando por causa da lei. Eu estou indo porque eu gosto, é o meu estilo. Então eu estou acertando, mesmo sem saber a lei. Você não, você falou 60, porque você pensou no quê? Você pensou na lei. Você talvez goste de andar a 120, mas por causa da lei anda a 60. Não é isso? Não? É muito rápido, né? Tá bom, vai, 80. 80 é uma velocidade boa para mim e tal, mas por causa da lei eu ando a 60. Eu ando a 60 porque eu gosto. Nós dois estamos acertando. Você pelo medo e eu porque é o meu jeito. Eu estou acertando acidentalmente. Porque a hora que passar numa avenida que é 20 por hora, ou numa rua que é 20 por hora, eu continuo a 60. Eu não tenho consciência da lei. Você não. Opa, aqui é só 20. Você vai acertar porque você tem consciência da lei. Eu apanhei muito para chegar nesses 60, viu? Eu imagino. Eu vou falar que ainda tem mais. O ideal é a terceira etapa, mas isso é mais para frente, é no final. Então, irmãos, nós temos que aprender a viver para Deus conscientemente e não acidentalmente. Fazer o bem conscientemente, sabendo por quê, qual a base daquilo. Vir a um culto, e isso agrada a Deus. Quando eu venho a um culto, isso agrada a Deus. Mas agrada ainda mais a Deus e é melhor para mim quando eu faço isso, que eu tenho consciência do que isso significa. Então é por isso que eu preciso de doutrina, porque doutrina, ela molda a minha mente. Eu preciso então, não de qualquer doutrina, tem que ser uma doutrina bíblica. Mas tem mais. Também não pode ser a doutrina bíblica de uma forma assim, simploriamente dizendo. Sabe por quê?
Porque você vai pegar o judeu, sabe o que o judeu vai dizer para você? Mas guardar o sábado está onde? Está na Bíblia. Então, para ele, vai falar, tá vendo? A minha doutrina é bíblica. Mas a sua doutrina tem que ser em toda a Bíblia. Dizia, acho que Martinho Lutero, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Alguém inventa uma heresia e pega a Bíblia para justificar. Quando há desvirtuamento doutrinário baseado na Bíblia, pode escrever. Esse desvirtuamento é porque é baseado em um texto isolado. Ou um grupo de textos isolados. Nós precisamos, uma verdadeira doutrina bíblica, ela não é desmascarada em nenhum texto da Bíblia. Ela concorda com toda a Bíblia. É o que a gente chama de analogia da fé. Não sei se já ouviram essa expressão. A gente chama de analogia da fé. Oi. Eu posso estar enganado, mas Isaías não fala com clareza a respeito de tudo que aconteceria com a vinda de Cristo, através das suas pisaduras. Sim. Seremos sarados. Então, quer dizer, a ligação de uma coisa com a outra no Velho e no Novo Testamento é tão clara para quem pesquisa, lê. Eu não sou pesquisador, mas eu leio. Esse é um ponto. A analogia da fé é uma unidade. A Bíblia é uma unidade. A Bíblia é uma unidade. É o conjunto da obra. Então nós não pegamos o Antigo Testamento e separamos ele do Novo Testamento. Ao contrário, na Bíblia eles são complementares, eles se unem. As doutrinas do Novo Testamento têm seu nascedouro, sua raiz aqui. E as verdadeiras e as mais profundas interpretações das doutrinas do Velho são apresentadas no Novo. Vamos pegar na própria Bíblia um exemplo a respeito disso. Abra lá em Hebreus 10, 1. A analogia da fé é uma regra hermenêutica, ou seja, uma regra de interpretação da Bíblia. Ela submete a interpretação particular de um texto ao crivo interpretativo de outros textos. Um texto mais obscuro é interpretado por um texto mais claro. Um texto mais indireto, interpretado, esclarecido por um texto mais direto. O que diz aí em Hebreus? Quem é que lê? Eldo. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Até aí. A lei que ele está se referindo, a lei de Moisés, dada no Antigo Testamento. Ela foi praticada até a vinda de Jesus Cristo. E a ideia era a seguinte, olha, esta lei, ela tinha sombras dos bens vindouros, do que estava por vir. Aí mesmo no capítulo 10, mais para frente, ele vai falar, chegou o mediador de uma nova aliança. E então aquilo que era sombra se tornou real. Aqui são os bens realizados. Os sacrifícios eram simbólicos apontando para Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo não é simbólico, é o sacrifício. Deu para entender? Quando se matava um cordeirinho lá no Velho Testamento e com isso os pecados eram perdoados, os pecados não eram perdoados naquele cordeirinho. Eram pecados perdoados pela fé que aquele cordeirinho apontava adiante de que chegaria um mediador que se ofereceria como sacrifício real. Deu para entender? Sim, irmãos?
Então, o Velho Testamento tem o nascedouro da doutrina do sacrifício. E é o Novo Testamento que oferece a verdadeira interpretação. Então, não adianta eu recriar hoje. Vamos recriar o sacrifício na igreja. Irmão, tem que fazer um sacrifício. Porque hoje é assim, né? Porque a Bíblia está dizendo que nós precisamos de um sacrifício. Aí eles transformam, né? Deixa de ser o cordeiro e vira dinheiro. Porque hoje é assim, né? Tudo. Não. Eu e você não precisamos sacrificar. Sabe o que o escritor Paulo vai dizer? O vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é a renovação da vossa mente. É o sacrifício de Cristo. Mas aí em Hebreus, você vai ver o seguinte, essa complementaridade dos dois, lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, os versos 1 e 2, é conhecido o texto, havendo Deus outrora falado pelos profetas, aos pais pelos profetas, hoje nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então você vai ver que o próprio escritor aos Hebreus, essa é a temática. Ele vai dizer assim, olha, nós tínhamos os profetas, Deus falava por eles, mas agora Deus fala, a chave de interpretação do que foi dito pelos profetas é o Filho. Entenderam? O Filho não substituiu os profetas e jogou eles fora. O Filho deu sentido ao que os profetas falaram. Aí vamos pegar o seu exemplo. Isaías falou tudo aquilo. E o pessoal ficou assim. Isaías deve ter bebido muito hoje, né? Mas quando Jesus veio, as palavras de Isaías tomam sentido. O povo pensou que talvez Isaías deve estar falando de algum rei que vai aparecer. E o povo cria que ia aparecer o Messias ali. Tanto é que o povo esperava o Messias prometido. Quando Jesus vem, aquelas palavras de Isaías, é o que eu uso essa expressão, não sei se alguém mais usa, eu ainda não li. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Jesus é a chave de interpretação de toda a Bíblia. Jesus, não só pelas suas palavras e pelo modo como ele próprio interpreta, mas é a pessoa e obra de Jesus a explicação de tudo que está na Escritura. Aí ele mesmo vai falar, os salmos, a lei, os salmos e os profetas, eles testificam de mim. Abra em Gálatas, mais Gálatas, né? Gálatas capítulo 3, verso 23 a 25. Gálatas 3, de 23 a 25. Lê você. 23? Lê você. 23, né? Do 23 ao 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haverá de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aio, gente, aio. Não é tempero. Tá? É só com aio, não. Aio, aí. Se for ler a Bíblia lá em Minas, aio vira tempero. Mas aio aí não é tempero, tá? Aio aí é uma expressão, era a pessoa que pegava a mão da criança, né? Que pegava a mão da criança e conduzia a criança. Tá? Então aquele era o aio. Era o paidagogos, ou pedagogo nosso. Né? Essa figura aí do aio, tá? Para explicar um pouquinho melhor. Pode continuar. Deixa eu ler 24 de novo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio,
pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Está vendo? Vai aparecer alguém defendendo a seguinte doutrina: crente não pode comer alho. Porque está dizendo aí que veio a fé, quem tem fé não come alho. Então assim, perceba como que Paulo interpretou isso. Paulo disse assim, olha, a lei ela tem sentido em Cristo. Ele disse isso mais de uma vez. Em Romanos 10, versículo 4, ele diz assim, o fim da lei é Cristo. Ele não está dizendo a lei acabou, ele está dizendo a finalidade da lei é Cristo. Tá? A lei existe para nos apresentar Cristo, porque a lei acusa o nosso pecado e a lei exige que aprendamos a amar. E nós só fazemos isso em Cristo. Então assim, nós precisamos de uma doutrina. Eu estou pegando um exemplo do erro dos Gálatas. Os Gálatas estavam voltando ao Velho Testamento, deixando Cristo. E eu estou pegando o exemplo dizendo assim, irmãos, os Gálatas erraram porque pegaram uma interpretação parcial. Eles tinham uma doutrina que podiam dizer, mas é bíblico, está escrito lá no Velho Testamento. Mas nós não precisamos só de uma doutrina bíblica. Uma doutrina verdadeiramente bíblica, ela é baseada em toda a Bíblia. Ela é baseada no conjunto da obra. E em particular, na pessoa e na figura de Jesus Cristo. Então não basta ter uma doutrina bíblica, mas uma doutrina que seja bíblica no sentido mais pleno. Uma doutrina que seja bíblica e combina com a harmonia de toda a Escritura. Deu para entender? Pode falar. Eu acho que pode ser loucura minha, mas eu entendo assim. O Velho Testamento nos coloca no caminho. Sim. Jesus nos mostra a verdade e nos leva à vida eterna. Dá para entender assim, realmente? Porque a doutrina é a maneira de se caminhar a doutrina, para a verdade. A doutrina é um mapa. A doutrina é um mapa. Estou chamando aqui de doutrina. Eu estou querendo fazer uma relação. E para mim, doutrina é o seguinte: pode ser uma maneira de dizer a Bíblia, o ensino bíblico. O que a Bíblia diz sobre a vida, sobre Deus, sobre Cristo, sobre a salvação, sobre a perdição, tudo. Antigo Testamento e Novo Testamento têm o mesmo propósito. Só que aqui se fala de um Cristo que ainda viria. E aqui se fala de um Cristo que já veio. Então, aqui se fala das coisas realizadas e aqui das sombras. Mas essas são iguais. A sombra aqui não é diferente do real. Só que em lugar de eu estou vendo aqui, vamos pegar uma ideia, uma ilustração. Digamos que eu esteja aqui, e aqui tem uma parede, e eu vejo uma sombra sendo projetada ali. E eu olho e eu falo, sei de quem que é. É o Marcão. Por que eu sei que é o Marcão? Vocês são maldosos, hein? Porque a sombra é comprida, o jeito de ficar, eu conheço. Aquela sombra realmente aponta para o Marcão. Aí quando eu olho aqui, é o Marcão. Aí eu vejo o Marcão. Mas eu já sei quem é a pessoa. Eu não me engano porque a sombra não me engana, ela aponta para a pessoa certa. Então o Velho Testamento, vamos usar assim, apontava para a pessoa de Cristo através da sombra. E o Novo me mostra o próprio Cristo, a realidade. Porque do jeito que você está me explicando, dá a impressão que eles fazem papéis diferentes. Que o Velho Testamento me mostra o caminho e o Novo Testamento me lança adiante. Não, me coloca diante da verdade, que é Cristo. A ideia é essa, mas eu acho que é bem sempre bom dizer que os dois testamentos, tanto o Antigo quanto o Novo, têm o mesmo propósito, só que o Velho só tinha as coisas ainda em termos dos seus símbolos, das sombras das coisas que ainda haveriam de acontecer.
Por que é importante a gente dizer isso? Sujeito oculto. Pode ser. Aqui tem o sujeito oculto. Qualquer doutrina que você for estudar no Novo, você encontrará a raiz dela no Velho. Qualquer uma. Eu tenho feito esses testes de lembrar uma doutrina e tentar ver se isso é verdade. Até hoje eu só encontrei verdades nessa afirmação, de que uma doutrina apresentada no Novo tem raiz no Velho. Fala uma aí. Pensa uma doutrina. Predestinação. É uma doutrina bastante conhecida do Novo Testamento. Tem predestinação no Velho? Tem. O que Deus disse para Israel? Não vos escolhi, porque fostes a nação, a maior nação, os mais bonitos. Está tudo explicado lá? Não. Por exemplo, Salmo 139. Antes que eu nascesse, tu me chamaste, tu me conheceste e soubestes os meus dias, cada um deles contados, antes de qualquer um deles existir. Você tem ali uma raiz. Está explicado tudo de predestinação lá? Não. Mas você tem a raiz. Qualquer doutrina que você pensar no Novo, você vai encontrar a raiz dela no Velho. E a melhor maneira de entender o que está aqui é ler com esses olhos daqui. E a maneira mais completa de entender o que está aqui é voltar para a raiz. Então, nós precisamos de uma doutrina que seja experimentada assim, em toda a Bíblia, tá bom? Segundo ponto. Terceiro e último de hoje. Antes de passar para essa terceira e última parte, eu quero frisar isto. A doutrina não é um fim em si mesmo. Nem a doutrina bíblica. Nem a doutrina verdadeiramente bíblica. Ela não é um fim em si mesmo. Deus não nos deu os seus ensinos só para a gente conhecer. O objetivo de Deus é a transformação prática da nossa vida. Já viu crente que conhece muito, mas vive pouco que conhece? Existe isso, gente? Existe crente que vive pouco que conhece? Existe crente que sabe tudo sobre o amor, mas não sabe amar. Existe crente que sabe tudo sobre louvor, mas não sabe louvar, ou não louva na prática. Então, nós precisamos de uma doutrina, bíblica, uma doutrina coerente com toda a Bíblia, mas uma doutrina que tenha como objetivo a prática, a vida, a transformação da vida. Se você é uma pessoa que tem vindo aos estudos, ouve os sermões com atenção, é matriculado na escola dominical, você tem anos de igreja, mas sua vida não está se transformando, você não está atentando para a doutrina. Ela está entrando por um ouvido, saindo por outro. Ela não está fazendo guarida, ela não está mudando você. Ela não está assentando no seu coração. Ela está passando pela sua mente como um relâmpago e ela está ficando naquilo que lá atrás, há alguns meses atrás, eu chamei de uma área da mente que é só intelectual, não é o coração profundo. Aqui está a nossa mente, né? O nosso coração é a nossa mente, mas há uma área em que eu tenho um conhecimento intelectual. O coração não é atingido. É uma área onde eu armazeno as coisas que é conhecimento. Aqui é uma área onde esse conhecimento me transforma.
Se você tem ouvido doutrina bíblica, verdadeira, baseada na Escritura, realmente bíblica, porque combina com toda a Escritura, ela não tem te dado não tem mudado a sua prática, é porque ela não está atingindo o seu coração. Quando Jesus Cristo disse que a boca fala do que está cheio o coração, ele estava, em outras palavras, dizendo: nós praticamos o que temos no coração. Se a doutrina não está mudando o meu coração, não muda a minha prática. Então, se não está mudando a minha prática, é porque não mudou o meu coração. Tiago é o especialista dessa crítica. Abra lá em Tiago 1, 22 a 25. Mas Jesus, eu acho que estabeleceu a base mais fundamental dessa crítica. Gente, desculpa eu estar tomando tanta água hoje, tá? Mas não sei se o ambiente está seco, se é impressão minha, ou eu mesmo que estou mais ansioso. Tiago 1, 22 a 25. Quem que vai ler? Vai lá. Sumiu o Tiago aí? Enquanto o Tiago aparece ali na Bíblia 1, do 22 ao 25. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhando-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Aí ele vai embora e se esquece de como... É até o 25? Até o 25. Pois a si mesmo se contempla. Aqui agora começa. Pois, vou ler o anterior para... Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhando-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será o bem-aventurado no que realizar. Amém. Então veja, a proposta de Tiago é de que a pessoa que tem a palavra, mas quer agir segundo o seu coração, ele não está sendo praticante da palavra. Aí ela começou a ler, está meio truncado, porque a gente começou no meio. Vai dizer assim: nós devemos ser tardios para falar, tardios para se irar, mas prontos para ouvir. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, não produz uma vida justa que venha de Deus. Então, o texto vai dizer assim: olha, vocês têm que ser ouvintes praticantes. O que o ouvinte da palavra aprende? O ouvinte da palavra ouve a palavra e ele faz um raio-x da sua vida. A palavra diz: você é isso, você é aquilo, muda isso, muda aquilo. A palavra não sempre faz isso com a gente. Agora, o que é ouvinte, mas não é praticante, é como se ele fosse até o espelho e falasse: mas tu é feio, hein? E sai de lá e se acha o maior galã. Acha que está bonitão. Porque não lembra da aparência. O que ouve a palavra e vê o que a palavra pede para você mudar, mas não é praticante, ele esquece que precisa mudar e acha que está tudo certo. Porque ele tem uma alta aparência, ele se julga certo. Não importa o que a palavra diz. Agora, o que é ouvinte praticante é uma pessoa que vê e fala: nossa, estou feio, hein? Mas ele vai pentear o cabelo, não é o meu caso, que hoje está meio bagunçado, tem que cortar o cabelo. Vai pentear o cabelo, vai arrumar a gravata, vai ficar mais bonito. Porque ele sabe que está feio. Tá certo que hoje em dia tem gente que acha que o bonito é ser feio, né?
Vou te dizer, viu? Não quero entrar no mérito do que eu estou querendo. Mas tem gente que acha que o bonito é ser feio. Então, Jesus Cristo tinha dito isso. Em Mateus 7, versículo 22 em diante. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio as chuvas, veio os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, ela não cai. Sabe, o que nós precisamos é de uma doutrina bíblica, mas essa doutrina bíblica tem que visar a nossa vida prática. Nós não podemos aprender na igreja para ficar guardado só na mente. Ou fui no estudo bíblico, que bênção maravilhosa. Deus disse que eu tenho que mudar, que eu tenho que tratar bem o meu próximo. Mas chega em casa, brigando com o vizinho, maltratando os filhos. A mente não absorveu, o coração não absorveu a doutrina aprendida. Meus irmãos, a Bíblia, nós devemos encarar a Bíblia, a doutrina, como um instrumento necessário para a vida prática, não distorcida. Um relacionamento não baseado apenas na imaginação humana, naquilo que a gente acha que é o melhor, mas um relacionamento baseado no proceder que vem da verdade. Vamos ler aí 2 textos, vai. Provérbios 1, verso de 1 a 7. Provérbios 1. Então, vamos ler Provérbios 1, de 1 a 7, já dá para a gente exemplificar. O outro seria Efésios, capítulo 4. Não, vamos ler os dois, vai. Primeiro Provérbios. Provérbios 1, verso de 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Tá bom. Veja, para aprender o bom proceder. O jovem para ter bom siso, fazer boas escolhas. O ensino visando a vida prática. Não o ensino como um fim em si mesmo, a doutrina como um fim em si mesmo, mas sempre com o objetivo na vida prática. Então, cada vez que eu abrir a Bíblia para ler para os meus filhos, e eu achar que eu só estou contando a história para eles conhecerem a história, estou falhando. O ideal é que eu conte a história, que eles conheçam a história e que com essa história eles aprendam o que fazer. Para não tomar escolhas erradas. Exatamente, para não tomar o caminho errado. É o mapa. É a planta, é o projeto construtivo da vida. Porque pode ser que ele faça boas escolhas baseado num senso comum. Aí ele vai fazer o que é bom acidentalmente. Mas se ele fizer isso a partir de uma boa doutrina, ele não vai fazer acidentalmente, ele vai fazer conscientemente. E assim é melhor. O pastor Paulo lá em 1 Coríntios 13 também fala do amor, né? E no final lá ele fala, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, né? Agora desisti das coisas próprias de menino. Então eu falo, antes eu via como espelho obscuramente. Então sereis conhecido como sou conhecido. Aí já é João. Você pulou de Coríntios 13 para João. Para 1 João 5. Ele vai dizer, quando vier o que é perfeito, aí é Paulo. Vamos lá, abra aí 1 Coríntios 13. É que esse sereis conhecido aí eu acho que é João, não é? Pode ser que eu esteja enganado, viu?
Porque agora, 1 Coríntios 13:12, que agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também não é o que quando vier... tá bom. Exatamente, você tem razão. Lá em João ele vai falar... 1 João 5. É aqui, ó. Cadê? Não é não, João. Você tem mais razão que eu. Não é não. Não, eu estava pensando mais lá no final, do 13 em diante. Mas vamos pegar aqui o texto que... desculpa. Você tem razão. Volta a 1 Coríntios 13. Você estava citando esse texto aqui, não é não? Verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí eu pensei nesse que vem em seguida. Quando, porém, vier o que é perfeito. Né? O que eu diria para o irmão é isso mesmo. A gente tem que deixar a ideia de agir como criança, que não entende por que está fazendo, e passar a entender por que nós estamos aqui. Conhecereis a verdade vos libertará, até mesmo na fé. Porque se eu não entendo por que é que eu estou aqui de quarta-feira à noite, quando está todo mundo em casa assistindo futebol, eu não sei por que. A minha alegria em estar aqui é uma. Cumprir talvez o ritual que eu já esteja acostumado. Estou lá para o pastor não desanimar. Mas, se eu estou aqui pelos motivos certos, porque eu busco esse crescer, a minha razão e até a minha alegria de estar aqui é outra. Aí muita coisa muda, não importa. Eu, por exemplo, como pastor, se eu estiver aqui pelo motivo de que é a minha obrigação de estar aqui, é o meu trabalho, se eu não vier posso ser mandado embora. Se eu estiver aqui por esses motivos, a minha satisfação em estar aqui é uma. Mas se eu estiver aqui porque entendo que Deus se agrada, que eu quero fazer o melhor e conduzir pessoas a um conhecimento melhor, a minha satisfação aqui é outra. E se eu consigo instruir alguém, e esse alguém aprende, e aprende a verdade, que nem hoje uma pessoa falou assim para mim, ele não está vindo mais no estudo bíblico, porque ele está trabalhando nesse horário. Um jovem falou assim para mim, que ele havia dito para as pessoas que ele tinha feito pós-graduação em teologia. Aí ele falou, eu falei para eles que eu fiz pós-graduação lá no JMN, José Maurício Nepomuceno, no estudo bíblico. A minha alegria de saber que alguém aprende é a minha força. Entendeu? Então, eu só quero que os irmãos entendam que o objetivo da pregação, o objetivo do estudo bíblico, o objetivo da nossa vida como crente, o objetivo da Bíblia, o objetivo de Deus ao nos instruir, é a nossa vida prática. E principalmente a nossa vida com Ele. Fala, Fernando. Você falou uma coisa aqui, uma frase que me impactou esses dias, que fala assim, a oração não altera os planos de Deus. Não altera. Mas eu entendo, na minha concepção, que a oração me fortalece a fé, porque quando eu estou prostrado diante de Deus e eu estou entrando em comunhão com Ele, através da oração, ou para pedir algo, ou para agradecer por algo, ou para lamentar por outro, na minha oração, porque eu não sou perfeito, Deus fortalece a minha fé, alimenta a minha esperança e me mostra como viver o amor. Então agora eu vou te dar uma outra posição. Eu falei para você aquela hora que Jó, Deus fala com ele através ele dentro de um redemoinho. Isso. Quem consegue enxergar dentro de um redemoinho com tanto vento, areia, não fecha os olhos, não se cala para não engolir poeira, então só consegue ouvir, não é isso?
E a palavra ontem, numa outra denominação que eu sentei para ouvir, porque eu não tenho muitos amigos, eu tenho que sentar dentro das igrejas para poder me sentir bem, foi justamente Jó 42, falando depois do que Deus faria na vida dele. E ele dá quantas filhas para Jó? 3. Gemima, Késia e Querem Apuk. Qual o significado da primeira? O nome da primeira? Gemima. Não tenho a menor ideia. Qual é o significado? Já esqueceu, então eu anotei, eu vou falar para vocês. Peraí, só um minutinho para você entender o que Gemima. Eu já ouvi essa definição do significado dos nomes das 3, mas a cabeça fraca. Caramba, agora... É que Gemima, não... mudança de estado. Késia, misericórdia de Deus. E Querem Apuk, o outro completo, Deus completo. Então, fala uma coisa para mim. O que você acha de hoje um macumbeiro me chamar para dentro da loja dele e falar assim, escuta, eu fui incomodado a noite inteira com um valor na minha cabeça e o teu nome vinha na minha frente. Eu fui só vender um extintor de incêndio para ele 2 semanas atrás. E eu tenho que te passar essa quantia. E eu dobrei meu joelho ontem e falei, Senhor, esse quarto de 2x3 que eu estou dormindo, nesse banheiro coletivo, nessa pensão, tá difícil. Mas pela fé eu creio e vou dar um glória por isso, porque é a minha prova no dia de hoje. Certo? E por que esse macumbeiro que conhece de Gênesis e Apocalipse na letra, mas não tem o entendimento da palavra, me fala o significado de tudo isso e olha para mim e fala, engraçado, você veio de outro estado, você, só pela misericórdia de Deus, porque chegou aqui numa situação precária, e o outro, que é Deus, ele está por completo na tua vida. Ele colocou na minha mão o valor exato do aluguel de uma casa que eu estava namorando semana passada e eu não falei isso para ninguém. E me fala se isso é estar dentro da doutrina e poder ter o prazer de viver esse amor, essa existe relação nessas coisas? Sim. Isso mas ela não é essa relação direta. Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte, que se nós conhecermos a Deus, a sua lei, e obedecermos a sua lei, o que significa ter uma vida de acordo com a doutrina ensinada, em outras palavras, conhecer a lei, toda a lei, e o objetivo de uma vida prática, se obedecerdes a esses estatutos, sereis bendito na cidade, no campo. Aí Deus Deus se propõe, agradando-se da tua vida, em abençoá-lo. Então veja, quando alguém leu, bem-aventurado, se você é ouvinte praticante, bem-aventurado em tudo quanto fizer. Então, o que eu vejo é essa relação, ela não é direta. É a doutrina que está me dando essas coisas, porque eu conheço a doutrina. Não, Deus, olha, Ele cuida de mim, Ele me torna bem-aventurado, porque eu medito na sua lei e eu vivo segundo a sua lei. Mas essas coisas são tidas como coisas sobrenaturais? Meu irmão, vamos pensar uma coisa. Se Deus, o Senhor, faz surgir na sua vida uma bênção que veio de um caminho totalmente distinto, não foi fruto do salário, você não foi lá e pediu, me dá tanto, era exatamente o valor que você precisava para alcançar aquilo que já estava guardado. É lógico que isso é uma obra sobrenatural, Deus intervindo com seus elementos, usa elementos naturais para abençoar você, mas não pelos meios usuais. Então isso a gente chama sobrenatural. Quando Ele me abençoa de uma maneira não usual. Pode acontecer de outro jeito. De repente, saio aqui e encontro lá um bolo de dinheiro, e aí eu pergunto para todo mundo de quem que é, e alguém fala, é meu. Mas como você achou e foi honesto, eu te dou. Não é usual. Só para não dizer que
Você achou e ficou com dinheiro. O que eu quero é, você deve considerar sobrenatural. Você deve considerar como a misericórdia de Deus. Mas você sabe o que eu vou considerar real? É. O fato dele ter falado depois que me deu dinheiro. Você passa às vezes aqui, me ouve, na condição de cristão que você anunciou que dentro da minha ser. Só que eu, há 10 anos, ganho o que eu quero, atendendo as pessoas das consultas espíritas, na macumba que eu faço, na quimbanda, na umbanda e tal. Mas eu estou cansado disso. E eu estou vendo em você um meio diferente de poder viver. Então, agora é real? Se a conversão dele acontece e ele chega... Não, sempre é real. Sempre é real. Porque o objetivo... Mas toda conversão é uma obra sobrenatural. Ninguém é convencido por causa de palavras humanas. É sempre uma obra do Espírito. Uma conversão verdadeira é sempre espiritual ou sobrenatural. Fora do plano natural. Exatamente. Irmãos, então, é importante que eu e você tenhamos em mente e tenhamos claro na nossa mente que o objetivo do nosso aprendizado é prático. Quero encerrar com uma palavra do Salmo 32. Salmo 32, estamos encerrando. Tudo que Deus nos dá em termos de ensino a respeito dele, a respeito da vida, do pecado, de Jesus, da salvação, tudo que tem na Escritura, é Deus nos instruindo para nos dar uma vida com ele. Salmo 32, verso de número 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Deus vai mostrar o caminho para a gente, porque Ele nos ama. Ele vai gradativamente nos ensinar. Semana que vem a gente retoma esse assunto, tá bom? Semana que vem a gente retoma. Semana que vem nós vamos... o meu tópico vai ser doutrinando a vida. Aqui eu falei, doutrina ou vida? Nós vimos as duas coisas. E a semana que vem nós vamos sobre como fazer. Doutrinando a vida. Tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar? Nosso Deus querido, Pai de amor, graças damos ao Senhor pelo privilégio de abrir a Escritura e considerá-la para a nossa vida prática. Desperta a tua igreja, o teu povo, os teus filhos para a palavra, mas não somente para a palavra, mas para uma vida segundo a palavra. Nós precisamos disso porque esses tempos são maus, Senhor. São tempos de confusão ideológica e doutrinária. E para a nossa cultura, Senhor, ainda é mais difícil. Nós somos um povo que ainda não aprendeu a ler direito, que não aprendeu a meditar e a se instruir mais. Nós confessamos a nossa dificuldade e clamamos que o Senhor nos ajude. Que sejamos mais dispostos para as coisas do aprendizado da Tua Palavra. Obrigado por esses irmãos que servem tanto de alento para esses momentos de estudo bíblico. Abençoe, Senhor, e recompense a disponibilidade deles. Que haja graça sobre a vida de cada um deles. Perdoa-nos, Senhor, quando por tão pouco somos tão mesquinhos com o Senhor. Somos tão volúveis na nossa fé. Quando por tão pouco, Senhor, tão injustificadamente, nós abandonamos o Senhor. Dá-nos força para isso não acontecer mais. Nos ajude no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, eu peço a oração de vocês. Primeiro que esse